Romanos 11, 25 ao 32, meus irmãos. Até essa música que nós acabamos de cantar, ela é inspirada no texto do domingo que vem da pregação. Então, por favor, vamos cantar ela domingo que vem também, né? Pelo amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Romanos 11, 25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente alcançassem misericórdia, à vista que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou em desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Senhor, eu oro nesta manhã, Senhor. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor traga luz à tua palavra, Senhor. Que eu possa ser iluminado pela tua palavra e meus irmãos possam ser iluminados pela tua palavra, Senhor. Para que nós possamos compreender, Pai, a profundidade das riquezas da tua verdade e os nossos corações e a nossa mente possam ser confrontados, Pai. Hoje nós vamos falar sobre a tua fidelidade, falamos sobre a tua bondade na EBD, para que cada coração aqui possa ser confrontado com a sua fidelidade, Senhor, e que não posso dizer que pode acabar, Pai, porque não irá acabar, mas que possamos diminuir e murmurar e reclamar e olharmos a tua grande fidelidade com o teu povo, Pai. Que nós possamos louvar o teu nome, que nós possamos olhar todos os planos de Deus e fazer como Paulo, levantar um louvor e adoração ao teu nome. Que às vezes nós não compreendemos os seus caminhos, mas sabemos que eles são bons, acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. A mensagem de hoje é sobre a fidelidade de Deus e a restauração de Israel. Irmão, lembra que nós estamos pregando aqui já faz um bom tempo. Então, Romanos 10, eu falei que era o quê? Então, como que fica a situação de Israel? Essa era a ideia de Romanos 10. E Paulo começa de Romanos 10 até isso aqui responder. Ele usou, eu vou resumir, tá, irmão? Todas as pregações que eu fiz, em 5 argumentos ele usou. Israel, então, está esquecido? Paulo vai dizer 5 argumentos porque ele não está esquecido que eu preguei nas últimas mensagens. Primeiro motivo, vocês lembram, ele falou o seguinte: eu sou judeu e sou apóstolo. Se Deus tivesse cortado Israel, eu não seria apóstolo para vocês. Segundo, na igreja de Roma tinha judeus, irmão? Como eu já expliquei, tinha parte da igreja. Então, se havia judeus salvos, então os judeus não tinham sido cortados de uma vez. Terceiro, argumento que ele usava: os judeus descendiam dos patriarcas, o qual Deus fez promessas para ele. Ele usou esse argumento e ele é fiel às suas promessas. Terceiro, na realidade. Quarto, a pregação de 2 semanas atrás era o quê? Olha, se Deus salvou os gentios que não eram parte da árvore e colocou eles, ainda mais os judeus que eram parte, foram cortados, podem ser restaurados. Esse foi o argumento que Paulo usou. E por último, Deus partiu do mais difícil. Ele trouxe os gentios para trazer o seu próprio povo, que ele já tinha eleito. Não teria dificuldade para esse Deus. Para o Deus que salva os gentios, que o judeu nem conseguia compreender,
O que seria salvar os judeus? Era como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: como vocês, já falei isso na outra pregação, como vocês podem duvidar da salvação de alguém, sendo que vocês foram salvos? Se vocês foram salvos, sendo gentios, inimigos da promessa, como nós, irmãos, todos nós aqui, como vocês podem duvidar da salvação dos judeus? Não podem. Esses foram os argumentos. E agora ele vai encerrar esse argumento contando um mistério. Então, a ideia aqui, irmão, é essa, que Deus é fiel e revela os seus mistérios ao povo dele. Nós não somos uma religião de mistério. Sabe o que é uma religião de mistério? Uma religião de mistério é o seguinte: quem conhece, quem chegou em certos graus e teve certas experiências, ele sobe na pirâmide. Isso é religião de mistério. Não, certas coisas você não pode saber. Só pode saber aqueles que viram certas coisas. Então, o gnosticismo e outras tantas religiões são assim. E, infelizmente, hoje é óbvio, parte dos evangélicos são assim. Se cria classes de crente, não é verdade? Mas Paulo não via assim. Paulo, ele começa o verso 25 falando o quê? Eu tenho um mistério para contar. E parece que ele vai chamar só alguns para contar, né? Não, ele fala para todo mundo. Então, ele estava construindo uma ideia. Por que Deus não rejeitou Israel? E agora ele chega aqui e faz o quê? Agora eu vou contar um mistério para vocês, que vocês não entenderam ainda. Que era a fidelidade de Deus. Olhando para nós, irmão, nós podemos olhar para isso também. E ver em Israel que Deus é fiel com Israel e é fiel conosco. Que nós, talvez não, você tem dias de desânimo, você olha para a nossa sociedade, você olha para tantos problemas acontecendo, e às vezes, talvez como eu, você já deve ter pensado, será que Deus esqueceu de nós? Será que tem jeito? E aí tem os alarmistas, né? Pô, acabou o mundo, já era. E tudo mais. E o que será? Textos como esse são para aprendermos sobre o futuro. Isso aqui está uma breve escatologia paulina do futuro, escatologia sobre o fim das coisas. Ele está apontando como ele vê, e ele vai dizer que Deus revelou para ele, mas também para nós confiarmos no Senhor. Não é simplesmente, irmão, nós não podemos olhar para um texto desse e simplesmente ficar tirando dele certas dúvidas, entendeu? Especulações e alguns debates sobre. Nós temos que ir muito mais profundo que isso. Então vamos lá. Ele começa com mistério. Olha o que ele diz no verso 25. Eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Olha, existe algo sobre o futuro de Israel, Paulo está dizendo, que eu não quero que vocês fiquem sem saber. É um mistério. O que está querendo dizer que é um mistério? É um mistério. Não, é óbvio que vocês não sabem. E aqui no texto ele diz, olha, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Em outras versões, corrigido, atualizado, e outras, vai dizer, para que vocês não sejam arrogantes. Para que vocês não achem que estão certos. O que ele está querendo dizer? O povo gentil olha para trás, o povo gentil lá de Roma, e presume que Deus cortou Israel, e presume isso de maneira arrogante, porque eles não tiram isso da Bíblia, não tiram isso de uma palavra de Deus, eles tiram isso da onde? Da mente deles. Só que já é um grande ensinamento para nós, irmão. Não se faz, presta bem atenção no que eu estou dizendo, não se faz escatologia com lógica e presumindo. Falei de maneira teológica, né? Não se fala sobre as coisas do futuro, sobre o fim do mundo, de maneira simplesmente mental e presumindo. Não adianta você olhar e falar assim, olha, eu acho que vai ser a China que vai ser tal coisa. Baseado em quê? Baseado no meu achismo. Bom, toda vez que nós presumimos coisas sobre o futuro, que a Bíblia não é clara, e nós batemos o martelo que será assim, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Vocês estão presumindo de maneira arrogante. Quem disse que vai ser desse jeito? Você pode olhar que os grandes reformadores e pós-reformadores, os puritanos, praticamente ninguém, teve um outro que sim, ninguém fez um comentário de Apocalipse. Já reparou isso? Os comentários de Apocalipse são muito mais recentes do que... E a explicação era simples. Eles diziam o seguinte, aquela profecia que ainda não se cumpriu, nós podemos crer, nós podemos
Mas nós não podemos escrever de maneira dogmática. Dogmática, eu digo assim, aquilo que está claro podemos, ele vai voltar, ok. Mas aquilo que ainda não é claro... Por exemplo, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte, olha, eu olho para a Bíblia, eu olho para o futuro, e acredito que a nação de Israel será restaurada. Mas ele fala de uma perspectiva que não existia a nação de Israel. Parecia que ele era louco. 60 anos depois da morte dele, em 1948, a nação foi restaurada. Você imagina se ele visse isso, como ele ia se sentir? Mas ele não viu. Então ele fala assim, eu acho, eu pressuponho, eu imagino. Isso é um cuidado santo, irmão. De falar de certas coisas que nós presumimos, mas como é futuro, você lê o Apocalipse, aí você vai encontrar algum rei e fala, não, eu sei cada detalhe do que vai acontecer. Você está diante de alguém não muito bom da cabeça. Você acha realmente que ele sabe cada detalhe do que vai acontecer? Quando era melhor nós olharmos e dissermos assim, vamos concordar naquilo que é claro. O que é claro? Ele vai voltar, certo? Ele vai levar a sua igreja. Até brinco, né? Você vai ser antes da grande tribulação, no meio, depois, eu tenho convicção que é depois. Mas se alguém acredita na repescagem, vai uns, outros fica, aí depois você fica para a próxima chamada, segunda chamada e tal, ok. Se você acredita que ele vai voltar, nós somos irmãos. Eu só não sou irmão de quem fala que ele não vai voltar. Então, pressupor certas coisas, presumir arrogantemente que você sabe cada detalhe do futuro, é arrogância, irmão. O futuro não é nosso. Nós podemos olhar, podemos estudar. Ah, então não vamos estudar o Apocalipse. Vamos estudar muito o Apocalipse. Mas certas coisas temos que deixar. Eu não sei. Então aquele disse o que? Olha, vocês estão presumindo de maneira arrogante. Eu não quero que vocês ignorem o mistério. E Paulo é maravilhoso, irmão. Ele fala que tem um mistério, mas ele conta o mistério. Como seria hoje? Eu tenho um mistério para contar. Eu vou contar semana que vem. Se tiver tantas pessoas que trouxerem tanto de oferta. É um mistério, hein? Aí no domingo eu ia contar 10% do mistério. Eu fiquei um ano para contar o mistério. Paulo ele fala, ó, não ignorem o mistério. Qual que é o próximo? Ó, eu não quero que vocês ignorem o mistério. Para que não presumam arrogantemente errado. E agora o que ele faz depois? Ele conta o mistério. Mulheres, aprendam com Paulo, por favor. Vocês começam a falar um negócio e não termina. Já aconteceu com algum homem casado? Você vai dormir, mano. Você tá assim. Ela fala assim, amanhã eu queria falar com você. Acabou a noite. Você começou, termina esse negócio, meu. Pelo amor de Deus. Os homens concordam? Dá um amém, miserável. Só eu que vou sofrer depois? Sofra comigo. Aprendam com Paulo, mulheres. Please. E aí, irmão, ele conta. Olha o mistério que ele vai contar. Olha, veio o endurecimento em Israel. Mas ele foi total ou em parte, diz o texto? Ele é em parte. Não, se é em parte, não é total. É óbvio. Ó, veio o endurecimento em parte a Israel. Em parte alguém vai dizer, tudo bem, um ou outro judeu poderia ser salvo, mas não quer dizer a restauração de Israel. Eu poderia concordar se ele não continuasse o versículo. Ele diz, até que haja a plenitude dos gentios. O que ele está dizendo? Olha, existe o endurecimento de Israel. Até que a plenitude dos gentios se cumpra. Resumindo, quando acabar essa plenitude dos gentios, acabará o endurecimento. Irmão, quando nós olhamos para os israelitas e vemos que eles rejeitam o Senhor, você não devia se escandalizar. É promessa de Deus que eles vão rejeitar. Deus disse que, já expliquei, eles foram incrédulos e Deus fez o quê? Endureceu. Lembra que eu falei lá de Faraó? É isso que Deus fez. Aqui é um processo ativo de Deus. Eles foram rebeldes. O que Deus fez? Então eu vou endurecer. Vou endurecer. Pastor, o senhor está dizendo que o judeu é salvo sem crer em Cristo? De maneira nenhuma. Os judeus estão se perdendo. Bom, a salvação, para você entender bem minha mensagem, não interpretar nada errado, só existe salvação por meio de Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus não é salvo. E ele diz, olha, há um endurecimento. E é na parte divina.
Aqui está no verbo ativo. Alguém o endurece. Há um endurecimento. Alguém o está endurecendo. Quem está endurecendo eles? Deus. Até que entre a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios só pode ser interpretada de duas maneiras. Todos os gentios que devem ser salvos serem salvos, ou os gentios receberem todas as bênçãos possíveis dessa nova aliança. Eu acredito que é as duas coisas, tá? Eu acredito que é, sim, a plenitude dos gentios, cada gentil chegar ao número exato de tantos aqueles que tinham que ser salvos, e também os gentios colherem todas as bênçãos dessa eleição. Quando isso acontecer, que nós não sabemos quando é, acaba o endurecimento de Israel. É o texto, irmão. Não confia em mim, confia no texto. Verso 26. E aqui é difícil, irmão. Até aqui, desde o capítulo 9, Paulo falou cerca de 10 a 11 vezes sobre Israel e o Israel étnico, nação. No verso 26, a intérprete bíblico diz que agora não é o Israel étnico. O Israel aqui é o Israel espiritual. Todo gentil israelita junto. Irmão, com todo respeito a grandes comentaristas que fizeram isso, é óbvio que está errado. Não pode Paulo estar vindo dizendo uma coisa e duas palavras depois, a mesma palavra querer dizer outra coisa. O verso 25 é o Israel étnico. O verso 26 seria só o Israel. O que é o Israel espiritual, irmão? Eles querem dizer o seguinte: Israel como nação não será restaurado. Quem crê assim? Não será restaurado. Esse Israel do verso 26 é o espiritual. É a junção de alguns poucos judeus salvos com os gentios. Que você seria também Israel de Deus. Mas é forçar demais o texto para dar isso. É espiritualizar uma coisa que ele vinha dizendo há muito tempo que não era. Não sei se está ficando difícil para os irmãos entenderem. Verso 26. E assim todo Israel será salvo. Todo Israel? Pastor, então quer dizer que cada pessoa no Israel no porvir? Não, irmão, não quer dizer. Você pode ver que no final ele fala assim que ele queria usar de misericórdia para com todos. Todos é o seguinte, aqui, a nação de Israel como povo. A nação de Israel hoje ela não é declarada judaica? Ela um dia se declarar, no geral, a gente não sabe quantos por cento, cristã. Nós não sabemos o número exato, 50%, 60%, 45%, não sabemos. Mas um dia, grande parte de Israel dirá, eu sou cristão. Como diria Charles Rhodes, Spurgeon, até o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer que nós cristãos devíamos orar pela paz de Israel e pela conversão de Israel. Porque a conversão de Israel, lembra o texto que eu preguei antes? Se a sua desobediência foi bênção aos gentios, a sua restauração será o quê? Vida entre os mortos. Eu sei, irmão, que nesse conflito lá de Israel, você está visitando hoje, você acha que eu estou pregando isso aqui porque eles estão guerreando lá. Não, eu estou pregando há 1 ano e meio sobre Romanos. Então não tem nada a ver com a guerra em si. Outra coisa, você podia falar, mas nós devíamos orar pelos palestinos. Irmão, se os israelitas forem salvos, pela graça do Senhor Jesus, será bênção até para os palestinos. Acredite em mim. Eu oro pelos palestinos também. E quero que eles sejam salvos também. Mas se Israel for salvo... Bom, esses dias, fazem cerca de 30 dias, houve uma conferência de boas igrejas na Coreia do Sul. E, não sei se você tem conhecimento, Coreia do Sul e Japão é um povo que não se entende. De um nível muito alto. Não é no esporte que nem nós e a Argentina, é em tudo. Muitas questões da Segunda Guerra, e não vou entrar nos detalhes. E o final dessa conferência, na hora da ceia, um pastor reformado coreano, ministrou a ceia junto com o japonês. O povo que estava lá, seja judeu, judeu não, meu Deus, coreano ou japonês, eles choraram, se abraçaram, pedindo perdão uns aos outros. Que eu acredito com a restauração de Israel, que um dia, irmão, palestinos e judeus celebrarão a ceia do Senhor junto. Dizendo, bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem o cristianismo, isso é impossível, irmão. Impossível. Mas um dia nós veremos. Pela graça de Deus. A restauração de Israel trará algo a fazer que isso seja possível.
Eles quebrantados, querendo levar o evangelho. E ele continua, no verso 26, aqui ele vai citar Isaías, irmão. Isaías 59. Olha, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Irmão, Deus já tirou a impiedade do povo de Israel? Hoje, já tirou? Hã? Não tirou. Eles são rebeldes ao cristianismo? Ao evangelho? Então isso não aconteceu ainda, você concorda comigo? Isso é uma profecia que não se cumpriu. E ele está dizendo o quê? Um dia, ele diz, é um mistério. É óbvio que é algo que não aconteceu ainda, irmão. É um mistério. E o mistério é o seguinte, haverá um dia que Deus vai cortar a impiedade de Israel e ela se voltará a Jesus Cristo. Por isso que ele disse, quando isso vai acontecer, isso é vida entre os mortos. Acha esse versículo para mim que ele disse que é vida entre os mortos? É em Romanos 11 ainda. Vida entre os mortos, isso vai acontecer um dia, irmão. Por isso, ore por Israel. Ah, mas eu vou orar pelos outros povos também. Também é seu dever, todos os povos nós queremos salvos. Mas a restauração de Israel não é uma questão dele ganhar guerra ou perder guerra, irmão. É o cumprimento de profecia. Essa é a questão, só fala. Romanos 11, 12, é esse texto que eu estou falando, tanto da vida entre os mortos. Ora, se a transgressão, Romanos 11, 12, dos israelitas redundou em riqueza para o mundo, e o abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Eu não falo de vida entre os mortos. Mas tá bom. Verso 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? Aí alguém olha esse texto, irmão, e diz, Israel não vai ser restaurado. Essa é a minha opinião. Mas, não tem interpretação aqui, irmão. É só seguir o texto. Paulo está contando um mistério. Um mistério. Israel se voltará no número alto de conversão, quando as cortinas da história estivessem fechando. Pastor, depois que Israel fizer isso, quanto tempo vai acabar? Eu não sei, não faço ideia. Espero ver. Talvez você está dizendo, pastor, o senhor está forçando muito, mas os crentes antigos, se visse Israel se tornando nação de novo, eles iam ficar surpresos. Porque não se aguardava mais que... Alguns achavam que Israel seria perdido. Havia um imperador chamado Frederico o Grande, que ele tinha um capelão, alguém que ajudava ele, que era cristão. E ele gostava de interpelar ali, encher a paciência do cristão. E ele disse assim para ele, se você pudesse provar que Deus e a Bíblia de fato é verdade, eu acreditaria. E esse capelão diz, eu consigo provar que a Bíblia é real com uma palavra. Uma palavra, uma. E aí Frederico o Grande falou, não, mas é demais. Então tá, com uma palavra você consegue provar para mim que a Bíblia é real? Ele disse, sim, consigo. Eu falei, então diga. Ele falou, Israel. Israel. Me prova como Israel não foi, como nem você, Frederico, nenhuma nação consegue extirpar Israel da terra. É Deus. Bom, se você duvida de mim, vai ver a guerra dos 6 dias, que Israel foi atacado por várias nações, quando ele nem era tão forte, em 1967. Você tem 2 escolhas aqui. Você olhar para isso, como a maioria hoje em dia faz, infelizmente, dizer, Israel é bom, Israel é guerreiro, tem grandes homens. Você pode fazer isso. Você pode olhar e dizer, só pode ser a mão de Deus, mano. Só pode ser. Com Hitler e mais um monte de gente ruim querendo extirpar os judeus. Como que isso não acabou de vez? Como? Deus. O pastor já está dizendo então que os judeus são o povo mais bonzinho na terra. Não, irmão, são pecadores que carece da graça. Só que Deus fez uma promessa e vai cumprir. Eu não estou dizendo que eles são bons, são só sempre coitadinhos, nunca fazem algo de mal. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo uma coisa, Deus é fiel às suas palavras, mesmo quando os outros são infiéis. E ele vai cumprir sua palavra. Como que Israel não foi retirado do mapa? Deus.
São mais de 2 bilhões de árabes. E não dá 10 milhões de judeus em Israel. Como que aquele povo não ganha desse, irmão? Não, é porque eles têm um dromo, porque eles têm os mísseis. Pode ter, mas quem guarda, no fim, é Deus, irmão. Se Deus não guardar, em vão o trabalho ali. É Deus que é o sentinela de Israel e o nosso. Você vai pensar, tá bom, pastor, tá vendo Israel? Bom, eu não estou dizendo aqui que Israel vai ter uma função futura no porvir, que Israel é um povo, nós temos que colocar aqui aquele negocinho na cabeça, a bandeira, os candelabros aqui. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eles precisam crer em Jesus como você crê em Jesus. Se não crerem, jamais serão salvos. Mas o que eu estou dizendo é que Deus promete que eles vão crer. Que Deus vai fazer essa obra. E o que isso pode apontar para nós? Irmão, se Deus é fiel com Israel, sendo infiel, Ele será fiel a nós, irmão. Isso é um exemplo. Israel é um exemplo instrumental de Deus. Presta atenção, é um instrumento. O que é um instrumento? Deus é fiel com Israel para nós olharmos e dizermos, nossa, Israel é infiel, faz isso, e Deus guarda, e dizer, Ele há de me guardar também. Ele há de guardar a sua igreja. Por isso você não tem que estar com medo do político, do comunista, do não sei quem, não sei das quantas, do poder político, não sei de onde. Deus guarda o seu povo. E quando você quase tem um treco, porque o seu político não foi eleito, você está pecando. Você tem um Deus maravilhoso que guardou Israel de Hitler. Que guardou Israel da guerra dos 6 dias. Da guerra de 72 do Yom Kippur. Mesmo eles sendo pecadores, estando no pecado, o que ele fará com o seu povo? É para isso que aqui está esse texto também, irmão. Para avisar o que vai acontecer e para você dormir em segurança. Deus guarda o seu povo. Essa é a realidade. Se você não crê nisso, você está perdido. Cada coisa que acontece no mundo, você entra em desespero. É um ataque de desespero. Verso 27. Esta é a minha aliança com eles. Ele está citando um outro texto de Isaías, 27. Quando eu tirar os seus pecados. Haverá um dia que Deus vai restaurar grande parte de Israel e tirar os seus pecados. A existência de Israel, até hoje, irmão, é uma prova que Deus existe e que a Bíblia está certa. A existência do povo cristão, como eles já foram perseguidos em tantos lugares, até hoje, é a prova que Deus existe. Não sejamos arrogantes, irmão. Não sejamos arrogantes em achar que somos melhores que os judeus, porque nós éramos pecadores. Não sejamos arrogantes achando que sabemos tudo sobre o porvir. Temos que olhar e ter segurança. Jesus Cristo voltará, levará a sua igreja, mas que certos detalhes Ele resolveu não contar para nós. Como que vai ser a grande batalha? Aí o povo dá até explicação de detalhe, como é que vai ser os demônios. Isso é filme de ficção, irmão. A grande realidade é o seguinte, vai acontecer algo que nós não sabemos como é que é. Sua mente nem aguentaria tudo isso. Eu não quero nem saber. Tem tantas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo que eu não conheço direito, irmão. Eu vou querer saber cada detalhe sobre o futuro. Isso ia me trazer paz aonde? A gente sabe se vai ser na nossa geração? Você tem certeza disso? Ah, pastor, há sinais que sim, ok, irmão, mas você, pensa comigo. Quem vivia em 1940 e viu Hitler se juntando com Stalin, o que ele achou? Acabou, filho. Chegou a hora. Quantos escreveram na época que Hitler era o anticristo? Várias pessoas escreveram sobre isso. A gente não pode simplesmente olhar e achar e presumir que estamos certos. Deus tem seus planos. E Paulo está dizendo que é um mistério. Deus falou para ele. Ele não é simplesmente assim, ele estudou e falou, nossa. Lógico que ele estudava, ele conhecia, mas de alguma maneira Deus revelou a ele. Que os outros. Por que é um mistério? Porque as pessoas não sabiam. Havia uma dúvida: o que será de Israel? Então, irmão, se atente à palavra de Deus. Outra coisa, até aqui, para a gente aprender. Bom, nós não somos uma religião de mistério, tá? Pastor, então não tem mistério. Não. O que a gente pode falar é Deuteronômio 29. Teve coisa que Deus não revelou. Mas não é um mistério que...
Então tem mistério. Não, irmão, eu quero dizer o seguinte, nós não somos uma religião de mistério pelo seguinte, eu não sei coisas que você não pode saber. Deu para entender? Religião de mistério é o quê? O líder sabe coisas que o povo comum não pode saber. Ok? Isso é uma religião de mistério. O cristianismo é o seguinte, o que uns não entendem é porque ninguém entende. Tem coisas do porvir que ninguém sabe como será. E outros não entendem porque não estuda, porque não vai atrás, porque não quer conhecer, porque não se importa, e aí é problema dele. Mas não é uma questão que Deus separa para alguns, ele deixa e para outros não. Ah, pastor, mas tem pessoas que entendem mais fácil. Não, isso eu concordo. Tem gente que entende com certa facilidade. Mas não é que ele está escondendo de uns e mostrando a outros. Nós não somos uma religião de mistério. Irmãos, só com essa parte aqui nós devemos nos alegrar. Porque Deus cumpre suas promessas. Ele é fiel ao seu povo. E você, se crê em Jesus Cristo, você é povo de Deus. E se você é povo de Deus, ele há de cuidar de nós, irmão. Ele é fiel ao Israel infiel. Ele será fiel à sua igreja que é fiel a ele. Apesar dos defeitos dela. Por isso, irmão, também não seja esse povo, não, a igreja acabou, a igreja está tão impura que não tem mais solução. Não, você não é o Senhor da igreja, não. Calma aí, vai com calma. Calma aí. Ele cuida do seu povo. Ele cuida. Agora ele começa, a partir do verso 28, a falar da misericórdia de Deus para com todos. E ele começa pelos judeus. Ele diz, olha, irmão, acompanha comigo se você não acha que ele está falando dos judeus ainda. Ele diz, olha, quanto a eles são inimigos do evangelho. Por vossa causa. O que ele está dizendo? Olha, eles não creem no evangelho para que os gentios pudessem entrar. Quem não crê no evangelho? O povo de Israel. São inimigos do evangelho. Inimigos. É uma palavra dura, né? Mas é um fato. Se você ler só até aqui, o que você conclui? Eles foram retirados da promessa. Mas continua o verso. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Olha, hoje eles são inimigos. Mas Deus os rejeitou por completo? Por completo, não. Eles são ainda amados e protegidos por causa dos patriarcas. O judeu que não crê em Jesus hoje é salvo? Não, não é. Mas esse povo vai ser erradicado e vai para sempre rejeitar Jesus? Não, não vai. Deus vai restaurar. Por quê? Por causa do amor de Deus pelos patriarcas. Não interprete errado, tá? Ah, por causa dos patriarcas? Então, os patriarcas fizeram coisas meritórias. Não, 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 não. Deus os amou, simplesmente. E os usou. E quando Deus os amou e os usou, não por aquilo que eles fizeram, mas porque Deus quis. Deus fez uma promessa para eles. E Deus vai cumprir essa promessa mesmo que o povo seja infiel. Deus prometeu para Davi que a sua geração nunca seria extirpada da terra. E prometeu isso a outros. E ele vai cumprir. Ele fala, olha, eles são inimigos do evangelho, eles não creem, é fato isso. Mas não é encerrado que Deus os ama. Deus os elegeu. E é por causa do que, irmão? Da decisão deles? Por causa da eleição. A eleição é a palavra que está na Bíblia, tá, irmão? Por causa da eleição. Deus os elegeu como povo. E vai cuidar do seu povo. E um dia vai fazer uma obra que muitos deles, em uma quantidade que nós não vimos desde a ressurreição de Jesus Cristo, serão salvos. E nós faremos um culto junto com os judeus, sem candelabro, sem... Porque crente vai lá e coloca pedido no Muro das Lamentações, tem que batizar no Jordão, senão não é salvo. Eu tive um pastor amigo que fez uma caravana para lá. E aí, quando ele foi sair o primeiro dia para conhecer Jerusalém, ele falou assim, ó, irmãos, quantos aqui são crentes? Ah, tal. Todo mundo falou. Quantos aqui já foram batizados? Foi, então, o primeiro de vocês que pediu para eu batizar vocês no Jordão, eu afogo. O que acontece? Crente chega lá e fala, não, eu quero ser batizado no Jordão, o Rio Jordão, onde Jesus... Como se ali tivesse mais poder.
Não, nós não somos uma religião assim, que tem um lugar. Você vai lá, se um dia você for visitar Jerusalém, aproveita, vai ser maravilhoso. Mas lá não é um lugar mais santo, nesse sentido. Você precisa ser batizado de novo. Inclusive, irmão, se toda a aguinha que trouxeram do Jordão fosse verdade, estava seco. Se cada pedrinha que tiraram do monte seria um buraco. Tinha uma igreja em Marília que era quase de frente com a nossa. O pastor ia para Jerusalém e colocava assim, irmão, um outdoor. Dia tal eu entregarei a água do Jordão e as pedras do monte não sei das quantas. Fazer uma fila para receber. Devia ser que nem o queijo de Minas do meu sogro. Meu sogro fazia o seguinte, irmão, ele vinha de Minas e os vizinhos ficavam, tem que trazer queijo. Mas como que você viaja de ônibus, tantos quilômetros com queijo ali, irmão? Aí um dia ele chegou, a vizinha falou, trouxe queijo? Ele falou, trouxe. Pegou o queijo, foi lá, entregou. A vizinha falou, nossa, o queijo que você traz é maravilhoso, uma delícia e tal. E eu fiquei impressionado com aquilo. E aí ele entrou, eu falei, seu Zé, você trouxe de Minas? Eu falei, nada, comprei ali embaixo ali. Fica me enchendo a paciência para fazer de Minas. Nem sabe a diferença mesmo. É a mesma coisa que a água do Jordão, irmão. E com as pedrinhas do monte. Todo mundo que comprou, pagou, sei lá, é tonto. Fim. Verso 29. O que ele diz aí? Porque os dons de Deus, porque o dom de Deus e a sua vocação são quem? Lê para mim. O que é irrevogável, irmão? Não podem ser retirados. Dons aqui, irmão, muitos levam em dons espirituais. Nem vou dizer que não é, mas o maior sentido aqui não são dons espirituais. Tá? O maior sentido aqui não é assim, o fulano tem o dom de tal coisa, Deus não vai retirar. Não é esse o sentido. A salvação é um dom e tudo aquilo que Deus compartilha com o homem, todas as bênçãos espirituais são dons. Tanto que lá no começo de Romanos 1 que nós pregamos, Paulo diz o quê? Olha, eu queria compartilhar um dom com vocês e receber dom de vocês. Para benefícios divinos que só quando você está com os irmãos você é abençoado. Não é simplesmente dom espiritual aqui. Ele está dizendo o que aqui, irmão? A vocação e dons estão muito próximos aqui. A vocação de Israel de ser uma nação eleita não será revogada, nem pelo Alexandre de Moraes. Não será revogada. Agora, como que isso se aplica a nós? Irmão, a sua salvação é certa e segura. Porque Deus não há de revogar ela. E se você não crê em Jesus Cristo, sua salvação não é certa e nem segura, e a sua ida do inferno é certa e seguro, que não tem como você fazer isso. Como ir ao céu sem Jesus Cristo. Bom, quando nós dizemos que a salvação não se perde, não quer dizer que você é um ser tão bom que nunca fará algo que possa perdê-la. É que se fosse possível perdê-la, você e eu perderíamos ela. E vou dizer uma coisa para você. Se alguém aqui ainda crê que a salvação se perde, eu não sei como é que você dorme tranquilo. Não sei. Porque se ela depende dos seus esforços, simplesmente, é certeza que você vai perder. Mas assim, como os dons de Deus para Israel e o seu chamado, a sua vocação, são irrevogáveis, os dons de Deus ao seu povo, o chamado de Deus ao seu povo, são irrevogáveis. Ele não se arrepende daquilo que ele fez. Ele chamou você, ele salvou você, ele não se arrepende disso. E se eu fizer tal coisa? Ele já sabia que tu ia fazer. Pastor, e pessoas que vieram aqui, andaram no nosso meio e hoje não servem ao Senhor e morrem sem servir ao Senhor. João já explicou isso. Saíram do nosso meio, por quê? Porque nunca foram um dos nossos. A Bíblia, o apóstolo João, quando olha aquelas pessoas que saíram e agora maldizem a fé e perseguem a fé, alguém olha para ele e fala, e esse? Como se dissesse hoje em dia, a salvação não pega, explica esse. Ele falou, saíram para se cumprir a palavra. Nunca foi um dos nossos. Nunca foi. Pastor, então quem aqui nunca foi um dos nossos? Não sei. Tomara que não seja você. Não sou eu que fico olhando aqui falando, olha, esse aqui eu acho que é, aquele ali não é. Há pessoas que deram
bons sinais por bom tempo e depois apostataram da fé. E tem gente que começou a vida cristã tropicando, parece que não quer firmar. Não é verdade? Vem um culto, falta 19, aparece, chora, vem na frente, some, desaparece, você encontra no boteco de novo, e depois reaparece. Você fala, isso aí tem jeito, não é filho de Belial. Aí um dia, pronto, firma de vez. E tem gente que firma que eu fico olhando, não vai durar, velho. E passa ano, agora ficou mesmo. E aquele que eu falo, esse é crente, é isso aí. Não é que vai para outra igreja, isso aí descamba, às vezes. Eu não sei quem são, irmãos. Por isso, cuide muito bem da sua fé. Não achando também que você é o bonzão. Mas, irmão, a vocação de Deus é segura. Se você não pode descansar na fidelidade de Deus, você vai descansar em quê? Bom, por isso que muita gente fica aí matando e morrendo por causa só de político. Como ele não tem segurança em Deus, ele vai achar segurança em alguma coisa. Verso 30. Porque assim, como vós também outrora fostes desobediência a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência dele. Olha o 31. Assim também eles foram desobedientes, para que igualmente alcançasse misericórdia à vista da que vos foi concedida. Isso aqui é maravilhoso, mano. Ele fala, olha, pensa comigo. Eles foram desobedientes. E por causa da desobediência dele, o que aconteceu com vocês? Encontraram misericórdia. Por causa da desobediência deles. E agora, na desobediência deles, eles vão, enfim, encontrar misericórdia. Mas isso é uma notícia maravilhosa para nós. Eles vão encontrar misericórdia na nossa desobediência? Não. À vista da misericórdia que vos foi concedida. Ele está dizendo o quê? Vocês encontraram misericórdia quando eles desobedeceram. Aí vocês estão com medo, então, para eles voltarem, vai ter que sair? Não! Eles vão sentir ciúmes da graça sobre vocês. E quando eles vierem, eles virão por causa da misericórdia sobre vocês. E aí eu poderei fazer de vários povos um só povo. Meus filhos. É isso que ele está falando. E ele termina o verso 32 dizendo o quê? Olha, eu os encerrei todos em desobediência. Porque Deus a todos encerrou. No original você podia ter traduzido encarcerou. Quem encarcerou todos em desobediência, irmão? O diabo? Deus. Deus segurou um povo, depois encarcerou outro. Ele era desobediente, também é culpado. Encarcerou Israel e usou de bondade com esse. E um dia vai desencarcerar Israel como desencarcerou o outro e vai salvar. Ele encarcerou todos e todos os povos. Para um dia usar o quê? De misericórdia para com? Aí, irmão, aqui vem o maldito universalismo. Misericórdia para com todos, quer dizer que todos serão salvos no final. É você tirar o versículo de todo o contexto. Ele está falando de povos aqui. Judeus e gentios, certo? Ele está dizendo, olha, e eu vou usar de misericórdia para com todos os povos. De cada povo agora haverá crentes. É isso que ele está dizendo. E um alto número de crentes. Pastor, o senhor acredita então que próximo ao fim haverá um alto número de conversão? Acredito. Essa escatologia derrotista, que vai sobrar 2, 3 aqui, lutando contra o império das trevas, sozinhos. Isso aí, irmão. É filme lá, do livro que o cara escreveu lá, deixado para trás. É que você faz escatologia com filme. Não lê a Bíblia. Olha que da hora, mano. Vai ser desse jeito. Um dia tinha um irmão veio me contar uma história da Bíblia, do Antigo Testamento, e era pastor, miserável. Falei, eu não lembro desse texto aí, não, mano. Não, porque Josué começou a gritar assim, não sei o quê. Falei, como é que é? Aí eu falei, Josué? Mano, nós procuramos. E eu tinha um amigo que entende muito de Bíblia, e é um pentelho, o Vitinho. Só sentado com um cara de sorriso, assim. Mano, e eu procuro esse texto, e vou pra lá, e vou pra cá. Aí estamos na internet, pegamos todos os textos de Josué e lê. E ele falou, não, mas Josué disse. Aí eu falei pro Vitinho, que você tá rindo? Ô, pastor, é novela da Record que esse maluco tá falando.
Esse camarada não lê a Bíblia, pastor. Fica que nem o Jonathan assistindo novela da Record. Irmão, se você faz teologia bíblica com novela da Record, eu nem vou dizer que eu acho que você, senão seria pecado. Deus te deu a Bíblia. E o diabo veio de Macedo. Tô brincando. Nossa. Os povos queriam ter lido isso aqui. Pessoas morreram para que essa Bíblia chegasse na sua mão. Gente deixou sua vida para que um dia essa Bíblia chegasse. Estuda um pouco sobre o João Ferreira de Almeida. Você vê como aquele homem doou a vida. Porque ele tinha um sonho. Que a igreja, que toda a nação em português tivesse a Bíblia na sua língua. Dedicou toda a sua vida a isso. Toda. Quando ele terminou parte da Bíblia, pegou fogo a casa dele. Perdeu tudo. Sabe o que ele fez no outro dia? Levantou e começou a traduzir de novo. Ele falou, não, o povo de língua portuguesa terá acesso à Bíblia um dia e eu vou colaborar com isso. Só foi publicado 50 anos depois da morte dele. Ele não viu o fruto do seu penoso trabalho, mas você tem e não usa. Tem no celular, tem 3 versões em casa, tá pensando em comprar a 4ª, mas não lê. Pastor, em qual versão eu devo ler? Não, se você ler, eu já estou feliz. Se você não lê nas ruins, NTLH e a mensagem, eu já estou mais feliz ainda. E se você nunca comprar a nova NVI, aí eu te amo. Mas você tem que ler, irmãos. Pastor, eu começo por onde? Eu não sei se é por João. Eu não sei. Você não começa nunca. Você fica se enrolando com esse negócio. Estou decidindo por onde começar. Você é mentiroso. Está enrolando para não ler. Tem 66. Escolhe um e lê. É os evangelhos. Vai, João, lê. Lê, ué. Ah, pastor, eu não entendo muito. Você acha que todo mundo, quando lê a primeira vez, entendeu tudo? Vai ler trocentas vezes, ele entende tudo. E nunca vamos entender tudo mesmo. Mas ame essa palavra, irmão. Para ninguém ficar te enganando com mistérios. Dizendo que ele sabe uma coisa que você não sabe. E que qualquer coisinha aí é um sinal que Jesus Cristo volta sexta-feira. E fica manipulando o povo. Roubando o povo. Deus usou de misericórdia. Isso aponta para quê, irmão? Para algumas coisas. Eu deixo ainda como conclusão para você pensar como Deus guardou Israel em 1948, tornando nação, e como Deus guardou Israel em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e em 72. Lembrando que eu não estou dizendo que o governo de Israel é maravilhoso e os coitadinhos, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que Deus guarda seu povo, mesmo em pecado. E que nós podemos olhar isso e concluir, dizendo, tu és fiel, Senhor. Dia após dia. Semana após semana. Sabe, irmão? Confie na fidelidade de Deus, irmão. Talvez você esteja passando uma semana atribulado, um mês atribulado, gente doente em casa, dificuldade financeira, problema no casamento, o que mais? Coloque aí. Confie no Senhor, irmão. Dias difíceis com os filhos, dia difícil da fé mesmo, está em dúvida em muita coisa, sua fé não está tão forte como já foi de outras horas. Confie no Senhor, irmão. Não confie em você, não confie em homens, não confie, como diz a Bíblia, em carros e cavalos. Confie no Senhor. Ele é fiel ao seu povo. Quando parece que seu povo vai desistir, ele renova o seu povo. Outra coisa, não seja arrogante, irmão. Não presuma coisas na Bíblia que você não tem certeza. Tem coisa que é melhor a gente olhar e falar, eu não sei como é que vai ser. Pastor, como é que vai ser? Não sei. A grande tribulação, eu não sei. Só sei que ele vai voltar. E esse dia há de chegar, e vai ser bom demais. Ensine a fidelidade de Deus no seu lar, irmão. Você, pai de família, ensine a sua esposa. Esposa, ajude seu marido a confiar na fidelidade de Deus. E você que é casado e tem filho, ensine aos seus filhos. É sua função. Irmão, houve milagre para que você se casasse? Houve milagre para que... Milagre de cuidado de Deus para que seu filho nascesse? Houve isso. Seus filhos crescem
achando que as coisas vieram de qualquer jeito. Quando você devia contar para ele: olha, Deus fez isso, Deus fez tal coisa, Deus nos guardou. É sua função fazer isso. Ah, eu não tenho filho. Tá bom, você e seu esposo deviam conversar sobre isso. Eu não sou casado, conversa entre família, conversa entre amigos. Você tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Sabe o que nos dá esperança? A fidelidade de Deus. O que me dá esperança não é que um dia eu vou comprar tal isso, que um dia eu vou prosperar. O que me dá esperança, irmão, é que mesmo que tudo entre em colapso, Deus é fiel. E guarda o seu povo. Irmão, eu termino dizendo, olha, tem um coração fervoroso como o de Paulo. Paulo começou Romanos 9 falando do que seria com os judeus, certo? Estou falando isso desde o começo. E ele passou pela eleição, que é um assunto difícil. Depois ele falou sobre a questão de por que os judeus ainda continuavam. Ele tratou muitos assuntos difíceis. E depois desse verso que eu li, o 32, ele vai concluir tudo que ele falou dos judeus e da eleição, que é o assunto talvez mais difícil de Romanos, para alguns. E nós não somos como Paulo. Nós lemos esse texto e dizemos o seguinte: Moisés, você crê na eleição assim? Você é isso ou é aquilo? Você crê assim ou daquela forma? Olha, como é que... Você acredita nisso ou não acredita? Fazemos debates, às vezes, inclusive, ruins. Olha o que Paulo faz no verso 33. Ele fala tudo isso. E depois de falar tudo isso, ele entra em júbilo. Ele não fala, olha, eu acho que eu sou calvinista, suprassariano e não sei o que, não sei das quantas. Não, ele diz, profundidade da riqueza. Ele fala, minha mente nunca alcançaria isso. Eu nunca saberia por mim. O Senhor é maravilhoso demais. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como o Senhor é maravilhoso. Como insondáveis são. Os homens não sabem o que o Senhor vai fazer, mas o seu caminho é bom. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ah, Deus, ninguém conhecia a sua mente. Quem foi seu conselheiro? É isso que Paulo entra em júbilo. Em júbilo, irmão. Dizendo, tu és maravilhoso. Ontem à noite, eu lutei para encontrar uma canção que falasse sobre isso. Eu não encontrei muito, ou talvez não procurei. E me lembrei de uma. Que eu nem concordo com ela toda. Ela nem é da linha minha, é mais penteca. Alguns vão achar estranho, não tem problema. Mas ela falava de muitas dificuldades e dizia o seguinte. Eu não vou cantar, porque os irmãos sabem a minha dificuldade com isso. Ele dizia, então louve. Simplesmente louve. Não está entendendo? Louve. É isso que Paulo faz. Eu olho para a eleição da Bíblia. Eu olho para a salvação em Cristo Jesus. Eu não discuto. Eu levanto meus braços e louvo o nome dele. Celebro esse nome maravilhoso. Ele não é alvo dos meus debates, simplesmente, das minhas discussões teológicas e tretas da internet. Ele é o alvo do meu louvor. Tu és maravilhoso. Os seus caminhos são maravilhosos. Bendito seja o teu nome. É isso, irmão. Nós devíamos erguer a nossa voz. Nós vamos cantar aquela canção de novo? Para, filho. O barulho. Para poder dizer, irmão, que nós não fomos o conselheiro de Deus, mas nós estamos terminando, irmão, uma época que ele foi de eleição dos judeus. E sabe o que nós devíamos fazer? Nós devíamos imitar Paulo. Dizer, Senhor, eu não entendo seus caminhos, mas tu me salvaste. Tu me tiraste do império das trevas. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado. Se o Senhor não tivesse ido me buscar, eu jamais teria vindo. Eu não compreendo cada detalhe que o Senhor usou para me salvar. Mas uma coisa eu compreendo, tu me buscaste. Eu estava até em locais que podia pregar o falso evangelho. Eu acreditava em falsos caminhos. Eu acreditava nos meus méritos. Eu acreditava em tantas bobagens. Mas o Senhor fez a tua obra. Porque os seus caminhos são perfeitos. Vou ficar de pé.